Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, estamos aqui em São Paulo, na casa do meu irmão, o meu refúgio. Estou aqui incomodando ele, coitado. Mora sozinho e como eu não tenho aí para onde ir, eu venho aqui para casa dele, passar uns dias aqui. Coitado, tem que me aguentar. Para quem me acompanha há um bom tempo aí, um bom tempo, não faz tanto tempo assim, né? Faz menos de 2 meses que comprei não, meu irmão, né? A família aí me ajudou a comprar uma Kombi e por motivos que vocês já sabem, eu saí para viajar aí pelo Brasil, comecei por dentro de São Paulo, mas precisei parar, né? A minha Kombi teve um probleminha, ela parou e eu vou explicar aqui porque ela parou, né? Porque ela quebrou. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer aí a todas as pessoas que se inscreveram no canal. O canal começou de uma forma despretensiosa, era só para deixar registrado as minhas viagens, as coisas que eu faço, o meu dia a dia, né? Como eu estou ocioso em casa sem fazer nada, eu comecei a gravar vídeo e colocar no YouTube, né? Totalmente despretensioso. Eu não esperava que eu fosse atingir 1.280 inscritos em menos de 2 meses, né? Todos os dias eu tô tendo aí de 30, 40, 50 inscritos, né? Teve dias aí que deu 100 inscritos por dia e isso para mim é muito gratificante, né? Porque as pessoas estão se identificando com o meu jeito de falar, totalmente informal, nada de não me toque, mostrando sim a realidade do dia a dia, né? Saber que as pessoas gostaram do conteúdo que eu estou produzindo, totalmente amador, de forma simplificada, sem querer esconder nada de ninguém e principalmente sendo honesto com o que acontece. Eu, sinceramente, ainda custo acreditar que 1.280 pessoas nesse exato momento. Olha quem está aqui, Helena, dá um tchau. Tchau. Vai lá assistir seu desenho que o tio tá falando um negócio aqui, tá bom? Mas por que você tá de óculos? É porque o tio enxerga melhor de óculos, tá? Então, como eu estava falando, atingi assim, uma quantidade de inscritos muito boa, em um prazo muito curto, e isso me fez pensar, eu tenho que continuar fazendo entretenimento, aquilo que eu gosto de aventura, eu gosto de me expor ao risco, né, que não seja tão risco assim. Eu tenho uma vida mais desprendida, eu não sou muito apegado, vou continuar assim fazendo isso, né? Mas, diante de tudo isso, quem sabe eu trazer um pouco de assunto mais sérios, né? Mas daqui a pouco eu falo desses assuntos sérios. Como eu falei, daqui a pouco eu falo assuntos sérios. Como vocês viram, a Helena tá de férias, a minha irmã tá trabalhando, ela não tinha com quem deixar a criança, então, já que eu estou sem fazer nada e a Helena não quer vir ver o tio, eu fiquei cuidando da Helena aqui para minha irmã, assim ela, né, tem um pouco mais de tranquilidade, deixa com alguém de confiança e ela pode trabalhar tranquilamente e sabe que vai estar sendo bem cuidada. E eu adoro essa pequena, meu. Essa pequena é o meu terror. É o terror do tio. Então eu aproveitei bastante esses dias com ela. Hoje é dia 15. Eu acho que hoje é o último dia que eu fico com a Helena. A mãe dela vai sair de férias. A mãe dela vai pegar a minha pequena e vai levar embora. Vou me libertar de você, Helena. Eu vou me libertar de você. Eu nunca mais vou te ver. Vai sim. Eu chamo uma polícia com você. Se eu me libertar de você, você chama a polícia pra mim? Por quê? Porque não vai ficar sozinho, não, né? Mas você vai ficar com sua mãe. Não, tá bom? Então eu vou chamar a polícia. Eu nunca vou me libertar de você, coisa linda. Então, aí nas férias fiquei cuidando dessa coisa bacana, linda, que me enche o saco, que não é minha dona. É sim. E isso foi muito legal, muito gratificante, da família e graças a Deus é uma criança assim, é uma criança que dá trabalho igual todas as outras crianças, é teimosa, às vezes sou obrigado a dar uns gritos nela, né, Helena?
mas no fundo ela é uma pessoa boa. Água gelada. Depois o tio bota água gelada aí. Você tá tossindo, eu não vou botar agora. No fundo é uma criança boa, não é tão obediente, mas às vezes quando a gente é mais firme ela acaba obedecendo. Então é isso. Passei esses dias aí cuidando da Helena. Isso foi muito legal, continuei cuidando da Helena e me enriqueceu muito estar perto de criança. É óbvio, eu queria nesse tempo ficar com o meu filho, pegar ele, mas ele está um garoto de 16 para 17 anos, tem as coisas dele para fazer, e nem sempre quer estar com o pai, né? Mas eu vou ver se antes de sair nessa rotina de viajar de novo, eu pego ele, passo uns dias com ele, porque é muito importante. Mas fiz uma chamada de vídeo com ele ontem, está um menino lindo, grande, forte, educado, acho que saiu muito melhorado, saiu o Michel melhorado, isso é bom. Graças a Deus que está crescendo um menino lindo, obediente, né? Aí fica algumas perguntas aí, né? Fica algumas perguntas. Será que eu vou continuar viajando? Poxa, meu, olha que pergunta difícil. Cara, quem sai para sair viajando, quem é uma pessoa, quem tem um tipo de personalidade igual a minha, de pessoas desprendidas, que tem um espírito livre, quando ela pega esse gostinho aí por sair viajando, fazendo as coisas, dificilmente ela vai conseguir ficar presa. Eu sinceramente estou me sentindo um passarinho preso, enjaulado, que não consigo bater asas e sair voando. Essa é a verdade. Sim, eu vou sim continuar viajando, quero continuar viajando, só preciso achar uma forma de viabilizar isso o mais rápido possível. Eu fiquei aqui pensando, existe a possibilidade de botar uma mochila nas costas e sair viajando de mochila, mas aí eu vou ter a insegurança de dormir às vezes em lugares impróprios, não tão seguro. Essa ideia ainda passa pela minha cabeça. Ô bebê, cuidado para não derrubar essa água, você derrubou, você viu? Outra coisa, vamos viajar de bicicleta. Aí pensei, vou comprar uma bicicleta, comprar uma bag, uma barraca de acampar, uns equipamentos e tal, e vou sair de bicicleta. É mais barato, dá para fazer. Até dá. Eu estou estudando, comecei a pensar isso faz uns 4, 5 dias, né? Por outro lado, eu tenho uma Kombi que está parada ali, que eu posso arrumar ela e começar a viajar com essa Kombi, né? Tá quebrada? Poxa, tá quebrada. Da última vez que eu voltei com essa Kombi, eu percebi que ela faltou força. No vídeo anterior que vem acompanhando aí, eu falei que deixei no mecânico, parei lá, porque até tinha garantia do trabalho que o mecânico fez, mas infelizmente ela piorou o problema. Eu não tenho muita coisa para falar que eu não sou mecânico, né? Mas é muito esquisito você deixar um carro andando e de repente você chega lá, o carro nem funciona mais, um monte de outras coisas que veio acontecendo aí. Enfim, como eu falei, a Kombi está com problema. Como ela perdeu força, eu imagino que ela está com problema ali no cabeçote. Eu vejo que ela está vazando óleo, eu não sei se esses óleos são ali no tucho ou se é no retentor do volante lá atrás, perto do câmbio. Outra coisa também, o motor de arranque não está encostando na grimalheira, né? Parece que está com uma distância ali, a Kombi não está pegando. Então, se gerou um monte de problema ali. E o que eu vou fazer? Procurar um mecânico. O que eu vou fazer? Eu vou procurar um mecânico. Conversei com alguns mecânicos, 3 ou 4 mecânicos, pessoas diferentes, bati um papo. Um dos mecânicos eu conversei na virada de ano na casa de uma amiga, falei para ele que olha, eu estou com um problema assim, minha grana é curta porque eu não estou trabalhando, eu preciso arrumar e eu quero aprender, e conversei com ele me deu uma ideia ali. É um cara que até passou aqui na minha casa, mas um dia eu estava dormindo com a bebê, eu não vi ele aqui, mas é um cara que parece que conhece, né? Vai ser ele que vai arrumar? Pode ser, pode não ser. Gostei muito, foi muito honesto, muito sincero, é uma coisa que eu procuro, né? Honestidade, sinceridade. Conversei com outro mecânico lá perto da casa do meu primo, é um cara que queria ver a Kombi, me passou também a honestidade, mas ele falou que não poderia falar nada sem ver a Kombi. Falando do primeiro mecânico que eu conheci na virada do ano, né? Que é o
Denis, né? Ele foi muito honesto, ele viu o barulho da Kombi assim e falou, olha Michel, essa Kombi aí tá com problema, eu acho que ela tá vazando ar, né? E falou ali os possíveis problemas. Gostei dessa honestidade, muito sim, e isso foi muito bacana, e isso é um ponto muito positivo, né? Há uns 2 dias atrás eu desci aqui embaixo, conversei com outro mecânico, que foi indicação do Denis não, do Bruno. O Bruno é um eletricista aqui da minha rua, falou, ó Michel, tem um cara aqui que gosta muito de mexer com motor de Kombi, de Fusca, e principalmente esse motor a ar aí. É um cara que vai ser honesto, ele vai falar que o problema pode ser esse, é um cara que não vai te enrolar, é um cara que não é careiro e vai ser honesto. Cara, e eu conversando com esse mecânico, ele me deu 7 ou 8 problemas que poderia ter acontecido na Kombi. Falou que pode ser o cabeçote, falou que pode ser o redentor, falou que pode ser o mancal ou os calços do volante, porque está vazando óleo e porque está com uma folguinha no motor. Falou do possível problema, porque o motor do arranque está rodando solto, porque o Bendix não está pegando a grimalheira e girando. E o mais importante, ele falou, ó Michel, se o problema for no bloco do motor, o custo para arrumar seu motor, de mão de obra, de peça, tal, vai ser no máximo R$3.000. Mas, se o problema não for esse, Michel, o problema for outro, não vai passar de R$2.000, entre mão de obra, peças e serviço. E eu senti muita honestidade nesse cara, né? Porque ele foi muito honesto. Eu falei qual era o tipo de problema, ele falou, tudo isso aí acontece por tais motivos, o vazamento de óleo pode ser por tal motivo, se for precisar o motor vai ser isso, se precisar mandar para fundição, não é fundição que eles falam, retífica, vai ser X valor. Me deu todas as informações certinhas. E eu gostei muito de ter conversado com ele, foi uma indicação. Então o que eu quero falar? Por algumas conversas preliminares que eu tive com alguns mecânicos, para arrumar essa Kombi eu vou gastar aí de R$2.000 a R$3.000. Tenho esse dinheiro hoje? Não, só tenho 30% do valor. Estou desempregado, não está entrando nada na conta e eu preciso fazer qualquer tipo de trabalho, né, para levantar esse recurso. Como eu falei, quero continuar viajando, gostei de continuar viajando, gostei de fazer conteúdo, gostei de saber que eu estou conseguindo ter inscrito muito mais rápido do que eu imaginava. Se continuar nessa pegada aqui que está acontecendo, daqui a 3 meses eu acredito que eu estou aí beirando 2.500 a 3.000 inscritos. Daqui a 6 meses provavelmente eu vou estar atingindo aí, daqui a 6 meses, né? Vamos lá. Daqui a 6 meses eu vou estar atingindo aí mais ou menos as 3.000 horas que precisa para monetizar o canal, e isso é muito importante. Então isso é muito legal, né? Saber que eu estou produzindo algum conteúdo que as pessoas estão gostando, né? De uma forma simplificada e sem muito arrodeio. Oi filha, ó que bonito, um E de elefante, né? Bonita. Mas então, isso foi muito importante, então quero continuar produzindo conteúdo, quero continuar viajando e vou ver se eu consigo trabalho aí de ajudante de pedreiro, ajudante de eletricista, segurança, qualquer coisa para fazer, porque eu quero levantar esse dinheiro e arrumar essa Kombi. Vamos voltar lá, né? Logo no início do vídeo aí eu falei que eu gostei de saber que as pessoas estão se interessando pelo meu conteúdo, não vou dizer que é relevante, é entretenimento, né? Para algumas pessoas entretenimento é muito relevante, para outras é um assunto incomum e para outras é um conteúdo irrelevante. Isso aí vai depender do estilo de vida, do formato de mundo de cada pessoa, né? Para que eu não fique simplesmente num conteúdo de entretenimento, eu pretendo enriquecer o conteúdo que eu estou trazendo aqui com outras temáticas, né? Lá atrás, nos primeiros vídeos, né, quando eu expliquei por que eu decidi viajar, por que eu quis viajar e por que eu gosto de viajar, descobri por que gosto de viajar, eu falei que eu estudei um pouquinho, né?
fiz logística, fiz administração, fiz contabilidade, pós-graduação em gestão tributária, também fiz alguns cursos paralelos da área tributária e fiz consultoria SAP. Nunca trabalhei diretamente com consultoria, já trabalhei com SAP ali fazendo obrigações acessórias, apuração de impostos, né? E gerando alguns relatórios, lançamento de notas, coisas simples, mas nunca trabalhei na consultoria de fato. Por que eu estou falando aqui o que eu estudei, né? E as minhas experiências profissionais? Porque eu quero trazer alguns assuntos relevantes, principalmente que eu percebi que tem muitas pessoas jovens que estão acompanhando o meu canal. Pessoas aí com 16, 17, 20, 27, 28 anos. Também tem muitas pessoas acima dos 30, de 50, de 60, mas tem muitos jovens também. E muitas das vezes os jovens ficam meio perdidos sem saber o que quer fazer da vida. A irmã da minha sobrinha, a irmã da Helena, né, que está na época de faculdade, começou, trancou e já vai começar outra. O meu filho que está de 16 para 17 anos também daqui a pouco vai começar a correria da faculdade, né? E eu sei que é uma fase muito difícil de escolher o que quer para a vida, né? E o mundo hoje não é o mesmo lá da minha época, do final da década de 90, que a gente emendou faculdade, quando terminava já saía empregado com um salário razoavelmente legal. O mundo hoje é outro, gente, né? É outro. Então, eu vou tentar agregar entretenimento, os meus assuntos de viagem. Oi, filha. Linda, um beijo do tio. Então, ela é assim, ela é carente. Então, como eu estava tentando falar, eu vou continuar com as minhas viagens, vou continuar trazendo assunto de entretenimento, mas dentro desse assunto de entretenimento, de viagem, eu vou tentar introduzir algumas coisas sérias que vai fazer diferença na vida das pessoas e na minha vida, mas não com o intuito de catequizar e induzir ninguém a ir para o lado A, lado B, estudar isso, estudar aquilo. É isso, né? Vou tentar trazer aqui assuntos temáticos na área tributária, na área econômica, na área contábil, na área política, na área religiosa, na área social, do meu ponto de vista, da minha ótica, daquilo que eu estou enxergando. Cara, vou estar 100% certo? Não, vou errar muito. Vou ser o dono da verdade? Também não, vou errar muito. O intuito aqui é não ficar preso num ciclo vicioso só do entretenimento, de viagem, essas coisas, porque quero falar uma coisa para vocês, os vídeos são editados, eu posso tirar as coisas ruins e deixar só as coisas boas. Sair viajando não é só glamour não, tem dificuldade. Como eu falei no vídeo anterior, dormir dentro de uma Kombi, amigão, se é frio demais, é horrível, se é calor demais, é um inferno. Não tem banheiro, você tem que improvisar, muitas das vezes tomar banho de canequinha numa torneira de um parque. E é isso, não tem glamour viajar de Kombi. É muito ruim. É para quem gosta mesmo dessa vida mais rústica ou mais rústica, entendeu? E quer que eu falo? Cara, não vá. Se você não tem esse gosto de uma vida mais sofrida, de uma vida mais puxada, de uma vida mais rústica, não vá viajar de Kombi não. Bote uma mochila na costa, levanta uma grana e fique num hotel, coma em restaurante, porque cozinhar todo dia dá preguiça. Eu me alimentei mal, fiquei doente com isso, não comia direito. Hoje eu entendi que eu tenho que comer frutas, comer verduras, comer legumes, salada, para não ficar doente, né? Fiquei doente, fiquei com dor de ouvido, fiquei gripado, garganta inflamada, peguei viroses, não é fácil não. Então, se quer mesmo fazer essas viagens, acompanhe outras pessoas que fazem essa viagem, que sejam pessoas sérias, que não esteja mentindo. Porque logo quando eu comecei eu achei que era só glamour, eu ficava vendo alguns vídeos e falava, pô, que legal, vou fazer isso, vai ser bacana. Não, meu amigo, não é fácil não, gasta dinheiro, é óbvio que gasta menos. Se a pessoa tiver o maior consumo é combustível, se a pessoa for bem controlada, fazer igual eu estava fazendo, viaja 100 km, fica uma semana em uma cidade, depois viaja mais 100, 150, fica outra semana em outra cidade, então você acaba prolongando a tua viagem, gastando menos combustível, né? Se você tem a Kombi para dormir, para cozinhar, compra garrafão de 20 litros de água, você acaba economizando nesse sentido.
Mas é um lugar apertado, não tem conforto. Quando é calor demais, quando é frio demais, como eu já tinha falado. E não é só glamour. Oi, filha. Ei, coisa linda. Então, o intuito é trazer entretenimento, o intuito é trazer minha visão de um viajante, de um viajeiro, falar com pessoas, filmar os locais, mostrar um pouco da cultura dos locais. Estou aprendendo, porque eu vi que eu comecei a ganhar seguidores, então eu tenho que evoluir, dar um passo a mais, passar para os meus seguidores, né, assuntos relevantes, como se eles tivessem lá, informações que eles iam obter se eles estivessem lá no local. É óbvio, vou falar do meu jeito, vou errar muito, mas também vou acertar um pouquinho. Vou acertar um pouquinho. Então, para hoje, né, eu quero agradecer mais uma vez aqui para todas aquelas pessoas que se inscreveram no meu canal, que se simpatizaram com minha forma de ser, com minha simplicidade. Aquelas pessoas que se inscreveram e aquelas que ainda vão se inscrever, ó, muito obrigado. Para os amigos, muito obrigado. Para aqueles que eu não conheço, oi filha, linda. Para aqueles que eu não conheço, muito obrigado também. Eu sei que eu não consigo aqui chegar e começar a agradecer para todo mundo que, por nome, né? Oi? Você quer? Você quer aqui? Bolacha. Então, não dá para me agradecer um a um, nome por nomes, né? Senão eu vou ser injusto com um e com o outro. Ah, sim, filho. Eu não quero ser injusto com ninguém. E uma forma assim de agradecer coletivamente. Não, o tio não vai te dar bolacha porque o tio vai fazer arroz, tem feijão e tem carne ali, senão você não almoça. Tá bom? Não, só uma não. Se eu conheço você, só abrir uma você vai querer comer um monte. E o tio vai fazer almoço. E eu sei que depois que você almoçar, tomar um suquinho, sabe o que você vai fazer? Dormir, que você tá morrendo de sono. Tá bom? Vai lá, só pro tio terminar aqui. Deixa o tio terminar aqui. Vai lá assistir o desenho lá, vai. Então, eu vou agradecer no coletivo para todas aquelas pessoas que começaram a me seguir, para aquelas pessoas que se simpatizaram com o meu conteúdo, com o tipo de trabalho que eu estou fazendo aqui. Espero que os próximos trabalhos venham com temática mais relevante, né? E que as temáticas que eu venha trazer as temáticas que eu venha trazer aqui, ela tá ali, ó, olhando de longe, assistindo a televisão de longe. As temáticas que eu venha trazer, ela de fato venha trazer um pouco de conteúdo significativo para os meus telespectadores, é isso? Eu tô chique, tô chique, né? E é isso aí, gente. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe todos vocês. Vou tentar trazer aqui pelo menos 2 ou 3 vídeos na semana. Eu vou assistir bastante televisão, vou acompanhar bastante noticiário, vou ler bastante jornais. Em cima disso daí vou trazendo minha ótica, né? E o próximo vídeo vai ser um vídeo bacana que eu vou falar um pouco sobre a minha visão desse novo modelo político do Brasil, que a gente passou 4 anos, né, com uma gestão. Oi? Tá bom, filho. A gente passou 4 anos com uma gestão política e a gente teve uma mudança radicalmente, né? E eu vou dar minha visão, fazer um paralelo sobre os dois e vou falar de uma forma simplificada do que eu estou enxergando, as partes boas, as partes ruins, e é isso. Pelo menos 2 ou 3 vídeos na semana eu vou começar a colocar aqui. Vou também semanalmente falando a evolução da Kombi, como que tá, o que precisa, se estou conseguindo dinheiro ou não, né? E a ideia é que até o final, a ideia é que, contando de hoje, daqui a 3 meses, essa Kombi já esteja com o motor mais ou menos... Não, filha, balança aí, não, que tá balançando ali, ó. Tá bom? A ideia é daqui a 3 meses essa Kombi já esteja viajando, que ela me dê um pouco de segurança e que eu venha estar viajando aí pelo Brasil, produzindo conteúdo e, se possível, eu descer lá para o Rio Grande do Sul, subir todo o litoral,
Depois que subir todo o litoral, eu quero fazer a Transamazônica. Depois da Transamazônica, né, provavelmente já vou ter viajado quase todos os estados brasileiros. E quem sabe pensar maior, né? Quem sabe América do Sul. É muita pretensão minha, não sei se eu vou. Eu tô sonhando alto demais. Mas, falar em sonhar, eu li um livro do Josué Gonçalves, eu tinha de 12 para 13 anos, eu ainda lembro. Cara, morando numa casa de madeira, né, na favela Lagoa das Garças, lá no Recife, quando eu morava com minha mãe. Foi muito interessante, né, esse livro do Josué Gonçalves. Ele falava assim, ó, ele pegou um trecho bíblico falando da vida de José, né, quando José foi vendido para o Egito, né, que na cadeia ele teve uma evolução e tal, e ali ele chegou a ser o segundo homem, né, no Egito, um cara de muita influência. Mas não é que eu quero chegar ao segundo homem de um país, não, peraí, não é cadeia de influência. Eu quero falar de uma coisa específica. Por que José chegou a ser essa pessoa de influência, chegou a ser o segundo homem, né, abaixo do rei, imperador, não sei o que era lá no Egito na época? Porque ele era um cara sonhador, ele era um cara que tinha visão. Então, não custa, Michel, você sonhar em viajar todo o litoral brasileiro, depois atravessar a Transamazônica, tentar colher um pouquinho da cultura de cada estado do Brasil, conhecer um pouquinho de cada pessoa do Brasil. E se Deus tiver graça e me abençoar e me dar a possibilidade de conhecer a América do Sul, quem sabe sair cortando os países da América do Sul aí, devagarzinho, né? É isso. Então, é isso, pessoal. Tô indo nessa. O vídeo de hoje é só esse. E valeu mesmo, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês e com certeza está me abençoando. E aí eu vou falando a evolução da Kombi, se eu estou conseguindo trabalhar ou não. E vou fazendo um vídeo aí, como eu falei, 2 a 3 vídeos por semana. E falando um pouquinho da minha visão sobre as questões macro do Brasil. É essa, pessoal. Tchau.